Olá, novamente. Agora que nós vimos tudo a respeito de produtos cozidos, vamos exercitar um pouquinho. Vamos começar essa aula na prática. A empresa que você trabalha está começando a produzir bacon agora e você ficou responsável por medir a quebra do processo de cozimento, a perda ali no processo de cozimento, para informar o setor de custos. Então, você pesou um carrinho com barrigas antes de entrar para o cozimento e o resultado foi de 252 quilos. Você marcou esse carrinho para não perdê-lo, né? E finalizando o processo de cozimento, você checou que o carrinho, após resfriar, pesava 228 quilos. Então, de 252 passou para 228. Após a embalagem desse produto, você voltou e pesou novamente o carrinho vazio, com as varas, e observou que este pesa 52 quilos. Com base nestes dados, calcule a quebra de cozimento. Dá uma pausa no vídeo, resolva e daqui a pouco voltamos com a resposta. E aí, conseguiu fazer? Deu certo? Deu um resultado coerente? Vamos ver se foi o mesmo que eu encontrei aqui. Primeiro, nós vamos retirar o peso do carrinho do peso para calcularmos a diferença. Eu coloquei o bacon para cozinhar num carrinho e ali aquela estrutura de carrinho e as varas tem um peso. Eu tenho que descontar esse peso para me saber quanto somente de barriga que eu coloquei para o cozimento. Então, barriga antes do cozimento é o peso 252, o peso antes do cozimento, menos 52. Então, eu tinha 200 quilos de barriga ali que entraram para o cozimento. E o bacon pronto, eu vou descontar os mesmos 52 quilos. O peso do carrinho não muda durante o processo de cozimento. Então, 228 quilos menos 52, eu tenho ao final do processo 176 quilos de barriga. Agora vamos calcular a quebra do cozimento. Quanto perdeu no processo? É a diferença de quanto eu tinha antes para quanto eu tirei. 200 menos 176, 24 quilos. Ou seja, durante o processo de cozimento eu perdi 24 quilos. Logo, a quebra em percentual será de 24 dividido por 200, vezes 100. Eu calculo a quebra em cima do quanto eu tinha de produto, ou seja, 12%. Eu tive uma quebra de 12% no meu processo de cozimento. E aí, acertaram? Vamos fazer mais um? Você foi recém-contratado para uma empresa para acompanhar o processo de presunto cozido. Na reunião mensal de lideranças, o gerente industrial perguntou em quanto estava a extensão do presunto, da marca Bom Demais. Você não tem esse dado, mas sabe que a batelada do presunto leva 1.500 quilos de pernil e que o total da batelada é de 2.500 quilos. Calcule de forma rápida a extensão para responder ao gerente. Então, enquanto você pausa o vídeo, o gerente saiu para tomar um café e está esperando o resultado. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. E aí, chegou no resultado da extensão? Vamos ver se está certo. Eu tenho o total da batelada de 2.500 quilos. A quantidade de pernil é de 1.500, logo a diferença é a quantidade de salmoura que eu adicionei. 2.500 menos 500 igual a 1.000 quilos. Agora ficou fácil, né? Se a extensão é a quantidade de salmoura que eu tenho relacionado com a quantidade de matéria-prima, é logo 1.000 dividido por 1.500 vezes 100. Eu tenho uma extensão de 66%. E aí? Fácil, não é? Vamos dar sequência ao nosso curso aqui agora? E passaremos agora a falar de produtos salgados, curados e maturados. É a última classe do nosso curso. Produtos salgados, curados e maturados são aqueles produtos que passam por processo de salga, com ou sem a adição de agentes de cura, mas o sal é obrigatório, né? Que passa ou não por processo de maturação, sendo estes
visando a conservação ou desenvolvimento de características sensoriais particulares ao processo. Vamos dividir essa classe em três, primeiramente iniciando pelos produtos salgados, sendo eles curados ou não. Entende-se por produtos cárneos salgados os produtos cárneos industrializados, obtidos de carnes de animais de açougue desossados ou não, pode ser com osso então, né? Tratados com sal, é obrigatório o tratamento com sal, adicionados ou não de sais de cura, condimentos, eu posso adicionar condimento ou não, cozinhar ou não. Isso foi retirado do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Salgados. Quais são os produtos que eu tenho dentro dessa classe? Carne salgada de suíno ou bovino, pernil salgado de suíno, costela salgada defumada de suíno, miúdos salgados defumados de suíno, paleta salgada. Aqui uma foto de produto salgado em processo ali. Os requisitos para esses produtos. Como ingrediente obrigatório, eu tenho os cortes de carnes e ou miúdos ali, comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue e sal. Opcional, eu posso colocar os aditivos intencionais, como sais de cura, por exemplo, condimentos, aromas, especiarias. Do ponto de vista das características físico-químicas, temos aqui a diferença entre jerky de bife e charque. A umidade máxima, 60% para jerky de bife e 50% para charque. Atividade de água máxima de 0,80 para ambos os produtos. Do ponto de vista dos padrões microbiológicos, eu tenho uma outra tabela, que são de produtos carnes maturados, dessecados. Presuntos crus, copas, salames, linguiças dessecadas, charques, jerky de bife, onde vai regulamentar a salmonela. De 5 amostras eu não posso ter presença em nenhuma. Estafilococcus coagulase positiva. Das 5 amostras, 4 devem ficar pelo menos abaixo de 10/2. Uma pode ficar entre 10/2 e 10/3. Nenhuma pode passar 10 elevado a 3. Seria 1000 aqui, né? Por grama. Escherichia coli, das 5 amostras analisadas, 3 obrigatoriamente tem que dar o resultado menor que 10, e 2 pode dar o resultado que fique entre 10 e 100, mas nenhuma pode dar mais que 100. Vamos ao fluxograma do processo. Tenho minhas matérias-primas, salmoura, onde eu vou colocar o sal, os demais ingredientes, aditivos, sal de cura, e eu posso fazer por processo de injeção ou por processo de imersão. Depois do processo da salga úmida, onde eu levo o sal para dentro do produto utilizando a água, utilizando a salmoura, eu passo por um processo de salga seca, onde eu vou colocar esse produto em pilhas, revezando a camada de produto e sal, produto e sal. Depois desse processo de salga seca, dependendo do produto, eu posso vir direto para a embalagem. No caso de um corte suíno salgado, por exemplo, eu posso embalar e eu já tenho o produto ali acabado, depois da etapa de salga seca. Quanto tempo varia a salga seca? Depende do teor de umidade que eu quero no produto final. Ou no caso, se eu estiver fazendo charque, jerky de bife, eu promovo uma rinçagem para tirar o excesso de sal desse produto e levo esse produto para secagem. Muitas vezes isso aqui acontece ao natural, não ao ambiente, mas um ambiente controlado, mas é ao natural. A carne é seca ao sol, em varais ali. Depois disso, eu posso embalar o produto ou eu posso passar por uma prensa para compactar ali os blocos do produto, embalar e aí eu tenho o meu charque, eu tenho o meu jerky de bife ali. E o que é importante no processo? A salmoura tem que estar saturada. Eu vou fazer um produto onde eu quero o máximo possível de sal dentro do produto. Então, eu uso o máximo da solubilidade do sal dentro da salmoura, ali em torno de 23%, 24%. Então, eu tenho que ter, tanto para o processo de injeção, quanto para o processo de imersão, eu tenho que ter uma salmoura saturada.
O percentual de injeção é bastante importante, porque eu tenho um limite de umidade para o meu produto final. Se eu injetar muito, eu vou ter que retirar essa umidade depois do produto. E também para o cálculo dos demais ingredientes. O sal eu coloco o máximo que eu consigo. Porém, se eu vou utilizar agente de cura, eu tenho que calcular quantos ppm eu quero no final, considerar a injeção, então quantos ppm eu vou colocar na salmoura. Raciocínio é o mesmo que nós fizemos para o sal lá do bacon e para a proteína isolada do presunto. No caso de salga seca, o empilhamento da salga seca. Normalmente se utiliza pilhas de 1 metro de altura. Quanto mais eu colocar, mais eu vou pressionar o de baixo. Quanto menos eu colocar, menos eu vou pressionar o de baixo. Por isso é importante que diariamente eu promova tombos nessa pilha também, onde um dia o produto que ficou em cima vai ficar pressionado embaixo e o que estava pressionado embaixo no dia anterior vai passar a ocupar a parte de cima da pilha. O tempo de salga seca vai determinar quanto de umidade que eu tenho, quanto que eu perco, porque depois que eu coloco o sal por fora, ele vai retirar a umidade do interior do produto. Se for um produto que vai à secagem natural depois, ou que seja secagem em estufa, o tempo é muito importante, assim como a umidade relativa, né, do ar também. Quanto menor a umidade relativa do ar, quanto mais seco tiver o ar, mais rápido eu vou promover a secagem. E nesse processo é bastante importante destacar boas práticas de fabricação. É frigorífico, são indústrias que produzem alimentos e não é porque tem sal que eu posso descuidar das boas práticas de fabricação, porque onde tem sal nada cresce. Se os micro-organismos ali tiverem, eles vão te trazer problemas mesmo com alta concentração de sal. Por isso é muito bom destacar a questão das boas práticas de fabricação neste tipo de indústria. Espero que estejam gostando. Não deixe de nos avaliar e voltamos em breve.